a humildade ela está muito relacionada, muito, com o olhar. Porque é onde é o meu ponto de conforto no olhar. Conforto não é na ideia de zona de conforto, não. Porque o meu ponto de conforto não pode ser com a coluna arcada. Não pode. E o meu ponto de conforto não pode ser espichando o pescoço. Aí e tem aquela expressão, fulano tem o nariz empinado. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, gente, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo bom, gente? Júlio? Olá. Olá, lindo. Pessoal que está em casa nos ouvindo ou assistindo, né? Ou no carro. Todos. No carro também, Tomando banho, porque às vezes a gente coloca o celular alto no banheiro. Eu já fiz isso várias vezes, com várias coisas, para ouvir, vários podcasts, inclusive nossos, para escutar. Já fiz isso. Lavando louça. Lavando louça. Tomar banho não é muito legal, não. Você sabe que tem um vaporzinho que ele entra por... Eu sei, já me falaram isso, mas eu ainda faço. A senhora é uma Oxida, que enferruja. Oxida, Lascou, então. Então não levem celular para o banheiro. Banho eu não levo. Tomar banho não. A não ser que também não seja aquele banho todo cheio de fumaça, né? Sais de banho. Aquela muita coisa. Porque esse problema é aquela umidade, né? Eu prometo que, doravante, eu terei a disciplina de não levar o celular para o banheiro quando for tomar banho, para ouvir nada. Então, gente, desfaçam a fala do tomando banho. Senão depois alguém tem problemas e fala assim, eu segui a Mara. Tá nós no Procon. No Procon. Na Procon. Mas por que teu celular estragou? Aí, porque a Mara falou que podia ouvir som no banheiro. Porque ela fala, tá dito, né? Nossa, gente, então, qual vai ser o tema de hoje? Isso, vamos mudar o rumo dessa prosa e vamos pro rumo certo? Então, eu propus coloquei lá no grupo para nós falarmos sobre humildade. É por isso que eu estava falando. Banheiro, muito úmido. É disso? Umidade. Ai, meu Deus. Ai, nós começamos com um trocadilho mais feliz que eu já ouvi na minha vida. Pior do que cão binado. Também. Pior. Então, mas a humildade, né, Mara? Que é uma coisa que eu particularmente posso falar. Posso falar ninguém mais humilde do que eu. Não tem ninguém mais humilde nesse mundo que eu. Pode ter igualar, mas mais que eu. Não, Júlio, ele pode falar em cima do trono. Com propriedade. No trono do rei. Trono da humildade. Do banheiro. No trono do banheiro. Então, mas eu propus, porque eu acredito que seja um tema que pode abrir espaço para uma porção de reflexões em torno, né? Como o lado bom de ser humilde, na compreensão do que é humilde, o lado que pode ser muito mais uma manipulação na ideia de humildade, né? E principalmente porque a gente falou da paciência na semana passada como uma virtude, e a humildade é uma virtude, e no meu entendimento é uma das virtudes mais mal entendidas. A paciência é considerada pelos filósofos a virtude mais difícil, né? Mas eu acredito que a humildade é a virtude menos compreendida, porque a própria palavra foi sofrendo muitas distorções, né? E foi tomada, emprestado pelas religiões de uma forma, e aí indistintamente, de uma forma que te leva pode te levar para um lugar de desconhecimento de si mesmo, né? Para que você possa se tornar essa figura humilde que cabe dentro de um preceito religioso, sem nenhuma crítica pontual, nenhuma crítica fálica para a religião, mas no que se refere
ao tema humildade, é bem perigoso. As pessoas confundem muito, eu vejo confundir humildade com subserviência, né? Humildade com um apequenamento diante das coisas, algumas vezes com uma atitude passiva diante de situações em que precisa de um pulso um pouquinho mais forte, né? E o contraponto humildade e arrogância, eu acho que aí, do ponto de vista religioso, a coisa fica ainda mais manipulada, né? Porque eu não consigo ver obrigatoriamente um contraponto entre humildade e arrogância. Eu acho que a arrogância ela vai para um outro caminho, né? Também tem um contraponto humildade e orgulho, né? Que também acho que ele é um contraponto que, se a gente não olhar com muito cuidado, ele pode ser feito, mas eu acho que se não olhar com muito cuidado, a gente está correndo o risco de nos enfraquecermos diante de um anseio de ser humilde como um lugar que é o lugar humano por excelência, entende? Ô Júlio, você que é o cara da pesquisa, qual o significado de humildade? Não busquei, Galvão. Mas tá fácil aqui, eu estou com o celular na mão. A etimologia da palavra... Parou de trazer música, agora não pesquisa mais a origem da palavra. Não, a etimologia da palavra humildade, em primeira instância, vem do grego, né? Humilitas. De humilitas. Significa pouca elevação. Não, isso já é do latim, já é derivação do latim. Latim humilitas. Aí é do latim, Pouca mas vem do elevação. grego. A primeira ideia da palavra humildade vem do grego, que é aquele que tem os pés no chão. Isso mesmo. Humilde é aquele que tem os pés no chão. Quando foi para o latim, e aí óbvio por conta do domínio grego, do domínio romano na região toda, né, a Roma foi tomando conta de tudo, eles distorceram a ideia de aquele que tem os pés no chão como aquele que é pouco elevado. E aí a gente já começa a ver uma diferença enorme entre aquele que tem o pé no chão, porque humilde vem de humus, do radical grego, né? Vem de humus, que é terra. Humilitas vem de humus também, que é terra. Mas olha a diferença de perspectiva entre alguém que tem os pés no chão e alguém que é pouco elevado. Daí para frente, né, como nós herdamos muito mais da cultura romana, óbvio, do que da cultura grega, nós vamos buscar referência, né, cultural, muito mais da cultura romana do que da cultura grega. A ideia de ser humilde é a ideia de ser pequeno diante de um plano superior. Então, humilde é todo aquele que está curvado, né? É quase que é aquele que reconhece que é um pecador. Também achei algumas versões aí na internet referendando a ideia de pecador, né? Quando sempre o ato de distorcer, né, o significado das palavras está presente, né? Assim, isso é uma coisa que eu vejo recorrente, que o pessoal, assim, a palavra tem uma origem, ela tem um significado lá na origem e depois vem sendo distorcida e aí, a partir da distorção das palavras, a gente chega numa situação que a gente está hoje de não entendimento das coisas, até por questão de não dar o nome certo para as coisas, não é? Na Grécia, os filósofos gregos platônicos e neoplatônicos, eles tinham como premissa colocar o homem com os pés no chão. Então, a ideia, né, que a filosofia tinha do homem íntegro era um homem humilde. Isso é incrível, porque assim, o que era um homem íntegro? Era aquele que tinha os pés no chão. Por quê? Porque eu só tenho a dimensão real sobre mim se eu estou com os meus pés no chão. Então, esses meus pés no chão, isso é num sentido literal mesmo, né? Mas num sentido subjetivo também, ou seja, eu estou firme em cima daquilo que é a realidade para mim, né? Eu não tô me iludindo numa circunstância, eu estou com os pés no chão. Então, com os pés no chão, eu não tenho outra atitude que não seja... eu não tenho a possibilidade de ter outra atitude que não seja uma atitude humilde diante dos fatos, né? Que é como eu me coloco diante dos fatos. Eu me coloco diante dos fatos do meu tamanho real.
Então aí a gente vê o quão difícil é ser humilde do ponto de vista grego. Porque nós estamos tão invadidos pela ideia de uma humildade que é quase uma subserviência, né? E a subserviência é exatamente o oposto da humildade para os gregos, né? A subserviência me põe de um tamanho que não é o meu real, né? Ela me tira do meu tamanho real, me apequena, né? E aí tem menção de humilde aquele que é pouco elevado, né? Numa versão grega seria o contrário. Humilde é aquele que é elevado ao seu tamanho real. Então, a minha possibilidade de entendimento, a minha possibilidade de amplitude, de profundidade, ela é real, porque eu estou com os meus pés no chão. Então, olha a diferença de viver dentro de uma ideia de humildade assim. Parece que dá uma coisa íntegra, né? De pensar, estou com os meus pés no chão, eu tenho esse tamanho, com esse tamanho eu consigo ter um alcance de perspectiva, né? E aí eu consigo ler nesses estratos que vão do alto da minha cabeça até os meus pés, eu consigo ler as situações e tomar boas decisões. Agora, olha numa perspectiva, e aí eu vou até usar a ideia de uma perspectiva cristã, que é uma perspectiva de que eu fico pequeno diante da situação. Eu me encurvo, né? Eu não olho para mim do tamanho que eu sou, porque eu estou me vendo, para ser humilde eu tenho que ser menor. Porque se eu for maior, né, do que a ideia de humildade cabe, eu sinto, e aí eu vou sentir culpa. Uhum. Né? O Mara, definindo essas duas, o que seria uma pessoa humilde, então, no pensar de vocês? Né? Defina uma pessoa humilde para mim, Júlio Sepa. Bom, eu não sou a melhor pessoa para você perguntar, porque eu tenho essa dificuldade, que é por onde eu começaria. A minha dificuldade a gente começou brincando aqui, que você falou, não existe ninguém mais humilde do que eu. Tá justamente nessa perspectiva de interações para a gente definir a humildade. Eu posso, por exemplo, dizer que eu sou uma pessoa paciente. Eu me sinto à vontade de dizer isso. Sim. A virtude da paciência habita em mim. Tá. E aí vocês que interagem comigo concordam com isso, vamos dizer assim. Sim. Tá? A humildade, eu não sei se cabe a mim ter esse valor sobre mim, sobre isso. É algo tão que tem que ser de fora para dentro, essa análise. Você acredita que é o olhar do outro que te diz se você é humilde? Exato. Ou não? Agora, o teu exemplo a tua fala é muito rica, Mara. Porque você está falando aqui, é óbvio que eu vou jogar no meu conhecimento, né, técnico e tudo mais. A gente, em publicidade, em filmes, né, tem um ponto que a gente chama de ponto grego. Ponto grego? Olho, por exemplo, quando o William Bonner está olhando para a câmera e tem um desenho atrás dele, toda imagem que tiver na linha do olho dele, aqui, para quem está me vendo, está vendo o gesto que eu estou fazendo, na linha horizontal ao olho dele, é um ponto em que, em tese, a imagem vai ser mais visualizada ou compreendida. Então, o logo do JN, é que eu não vejo mais assim, mas a imagem ou um texto, se estiver na linha do olho aqui. E quando você falou da altura, para mim isso simboliza ou desenha bem a minha ideia de humildade. Porque eu tenho lá meu 1,90 m, meu pé está no chão e é o ponto que eu consigo alçar. Isso. Ponto. A gente falou sobre isso algumas semanas. Se eu vou falar com uma criança, eu abaixo na altura do olho dela, humildemente, na altura do olho dela, isso. E converso. Isso talvez seja um ato de humildade. O meu tamanho é maior, o meu horizonte é maior, a minha visão é maior, mas eu desço até o ponto de vista, né, no olho,
e converso com essa pessoa nesse olho. E eu não consigo estar a 2 metros, porque eu não tenho 2 metros. E se eu tento ter 2 metros, ou tento me comportar como uma pessoa de 2 metros, isso é o avesso. Não. Aí vai ser arrogância, vai ser orgulho, a gente pode botar outro nome. Em algum momento, todo mundo vai perceber que você não tem 2 metros. Se você tentar se comportar, colocar a tua conduta humana, tentando ser alguém que tem 2 metros sem ter 2 metros, por um tempo, você até pode iludir as pessoas de que você tem 2 metros. Mas em algum momento, de tanto você ficar tentando espichar o pescoço, você vai cansar. E aí todo mundo vai ver. Então, essa coisa, a humildade, ela está muito relacionada, muito com o olhar. Porque é onde é o meu ponto de conforto no olhar. Conforto não é na ideia de zona de conforto, não. Porque o meu ponto de conforto não pode ser com a coluna arcada. Não pode. E o meu ponto de conforto não pode ser espichando o pescoço. Aí, e tem aquela expressão, fulano tem o nariz empinado. Né? Ah, fulano não é humilde, fulano tem o nariz empinado. Porque é desconfortável andar de nariz empinado. Primeiro porque é completamente fora da possibilidade de ter o maior ângulo de visão andar de nariz empinado. Arruma a cabeça, ajusta, e aí você vai conseguir realmente ver. Né? E se eu vou conversar com alguém que tem um tamanho menor, né? E tamanho menor não significa que é pior, tem um tamanho menor, isso é circunstancial, como é que eu posso fazer para poder entender o mundo da perspectiva que aquela pessoa entende? Só tem uma forma, ficando no tamanho dela. Exatamente. Então, o humilde... Na linha do olho. Na linha do horizonte do outro. Na linha do olho. Então, o humilde é aquele que se ajusta para baixo do seu horizonte, mas que não se esguia para cima do seu horizonte. Eu acho que essa definição é muito boa. Matou, falou, fechou o programa? Não, humilde. Não. Porque é um ponto, eu acho que a gente está numa sociedade hoje em que tem muita gente que tenta se passar por humilde. Isso. E aí, assim, eu falo por mim assim... Como você identifica isso, Júlio? Assim, uma pessoa tentando se passar por humilde. Porque é artificial. Hã? Mas me sou artificial. Tá. Sou artificial. Aí pode ser um Júlio sensitivo, sei lá, mas você fala, esse cara não é. Esse cara não é esse cara, né? E você tocou o ponto da religião, que é muito importante, porque o que tem de gente que fala assim, vou dar uma cesta básica para as pessoas aqui. Sai na foto, achando que isso é abaixar-se e olhar para as pessoas do ponto, na linha do olho. Isso. Entendeu? E vai ter um monte de gente que fala assim, humilde, olha que legal, ele dá cestas básicas para as pessoas, é um cara generoso, é um cara humilde, blá blá blá. E aí você vai puxar a capivara do Nunca cara. me enganou. Essas pessoas que tem muita gente que está doando por aí que não tem nada a ver com humildade. Nada a ver, tem gente que às vezes está doando e nem está falando, ou tem gente que vai pro front mesmo, e você olha e fala assim, cara, esse cara é um cara poderoso, é um cara rico, mas tu olha e fala assim, ele tá no meio da galera, ele tá ali, ele tá integrado. Isso. Porque também não quer dizer que a pessoa que fala que está fazendo alguma coisa, doando alguma coisa, não acho que ela esteja errada também não. Dela falar, né? Porque assim, eu vejo assim, tanta coisa ruim se propagando, então por que não dizer, olha, vamos doar, que é legal e tal, né? Beleza. Agora, eu digo assim, é que o comportamento da pessoa, a maneira como a pessoa se comporta, você saca que ela não... Totalmente. Tem gente que ajuda e nem gosta de aparecer, sabe? Não sei se é humildade ou bondade, não sei nem catalogar. Mas tem muita gente aqui que tenta artificialmente abaixar e tirar foto e postar, porque
de novo, pulando a perspectiva, é importante que os outros olhem e a reconheçam. cataloguem que ela é humilde. E a humildade não está relacionada com a roupa que você veste. A humildade não está relacionada com ter ou não ter um carro e qual é o carro que você tem. A humildade não está relacionada com a tua capacidade de transitar em diferentes níveis sociais. Porque aí nós vamos entrar numa seara que para mim é um pouco delicada. Tem muitos políticos que transitam em diferentes camadas socioeconômicas e que de humilde não tem absolutamente nada. Né? Então você pode ver uma pessoa vestida com uma roupa muito simples, né? E ser extremamente arrogante, ou ser o contraponto da humildade, que a gente ainda não deu nome para esse contraponto. A gente pode pensar em arrogância, daqui a pouco olhar, a gente pode pensar em orgulho também, como um contraponto, mas, de qualquer maneira, tem um livro que eu quero sugerir que vocês leiam, chama Momo e o Tempo. Ele é aparentemente um livro infantil. Né? Mas Momo, M-O, como Rei Momo. Não é um rei. Momo e o Tempo. Nessa história, tem um personagem, né, que ele é um cuidador de palavras. É muito legal. Então, ele é aquele que cuida das palavras, que ensina a palavra a dar para ela o valor que ela tem. Né? E um dia chega a humildade no escritório desse personagem, né, no livro, e a humildade chega com uma estima muito baixa e diz para ele: olha, eu vim aqui para você me ajudar a lembrar das minhas origens. Olha que coisa linda. Né? Porque eu fui a um psiquiatra, tenho ido ao psiquiatra, ele tem me medicado, nós temos feito algumas sessões de terapia, de análise, mas ele não está tendo êxito, então ele me encaminhou para você, porque ele me disse que se você não conseguir me mostrar o valor das minhas origens, não tem mais nada que possa me salvar. Eu estou fadada a ser apequenada. Olha que coisa linda. Aí ele escutou a humildade falar, né? E chamou a humildade, ligou uma televisão e mostrou para ela de onde ela tinha vindo. Falou: olha, você está vendo de onde você vem? Você vem da Terra. Né? A Terra é aquilo que molda os homens. Os homens vêm da Terra e eles vão voltar para a Terra. E começa a ir mostrando: olha, tá vendo? O caminho que você precisa fazer é de olhar o seu tamanho, e o seu tamanho não é igual para todo mundo. E foi conversando com a humildade. Aí, um certo momento, ele mostrando, e ela começou a se movimentar, né? Começou a aprumar o corpo e começou a se sentir bem, começou a respirar de um jeito que ela nunca tinha respirado antes. E aí ela falou para ele: nossa, eu não sei o que aconteceu, mas o ar que está entrando aqui dentro de mim agora, ele é um outro ar. E aí ele responde, ele falou assim: pois é, porque você só pode ser você quando o ar entrar e sair do seu corpo inteiro. Olha que coisa linda. Aí ela ficou acomodada no tamanho dela, a humildade, e ele continuou contando para ela coisas sobre ela, palavras que eram originárias da raiz dela, e assim foi. Até que no momento ela virou-se para ele e disse assim: só que agora eu tenho um problema. Ele falou assim: mas qual é o problema? Ele crente que já tinha resolvido, né? Ela já estava bem. Aí ela vira-se para ele e fala: e o que eu faço agora com as religiões? Aí ele responde assim: as religiões estão esquecidas de quem elas são. Peça a elas que venham até aqui e não se preocupe com o que não lhe cabe. Você é humilde. Então, outro ponto importante da humildade é: não se preocupa com o que não te cabe. Porque se preocupar com aquilo que não te cabe pode te apequenar, ou pode ter que fazer com que você tenha que espichar e ser aquilo que você não é, dar conta daquilo que você não dá. Né? Tanto porque você põe sobrecargas nas tuas costas,
quanto porque você tem que achar um olhar que você não tem sobre aquilo. Né? Então isso é uma coisa que socialmente eu vejo demais. Todo mundo tem, nós já falamos isso aqui várias vezes em diferentes episódios, todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. Não tem que ter. Eu não preciso ter opinião sobre tudo. Porque eu tenho o tamanho que eu tenho. E do meu tamanho eu vou ter opinião formada que cabe aqui dentro, que já foi olhada na perspectiva de como que chama esse plano? De horizonte que eu posso, na perspectiva de profundidade que eu posso. Isso é o que me cabe. Não me cabe aqui, por exemplo, não me caberia aqui analisar futebol, por exemplo. Não seria uma atitude humilde da minha parte dar palpite em futebol. Não seria. Eu posso conversar. Jogar, conversa fora. Mas opinar, né? Então nós temos sido... O problema não é opinar. Opinar até eu acho que pode. Beleza, a questão é que o pessoal afirma categoricamente coisas que realmente elas não estão dominando, né? O que a gente vê nas redes sociais hoje é tipo assim, a pessoa... Ela discutir medicina com médico, ela discutir engenharia com engenheiro, no mesmo nível, né? Exatamente. Né? Ir lá no Dr. Google e aí sentar diante do médico dizendo, não, mas eu vi isso, mas eu vi aquilo, mas aquilo, mas aquilo, mas... E acontece isso o tempo todo. Câncer. Para todo mundo agora, no Google é câncer. Você faz o seu próprio diagnóstico, você entra lá com sintomas e você chega no médico e você já tem o diagnóstico pronto. Qual é a possibilidade de êxito quando eu quero ser aquilo que eu não sou? Né? E por que a gente está... E aí agora, isso eu jogo para a gente pensar junto. Para que nós estamos construindo uma teia social de tão pouca humildade? Para quê? Para quê? Pior. Construir uma rede social. Uma teia social com tão pouca humildade, mas... recheada na sua narrativa de humildade. Pois é, né? Isso é um porque perigo. Se algo que você já repele, beleza, é ruim e eu não vou fazer. Agora falar não faz, mas o reboco disso então, feito na base de, entre aspas, humildade. O que isso quer muito dizer? Pior. Mas, Amara, isso não é a gente que está construindo, não. Eu acho que isso aí a gente é empurrado para isso. Como assim, Marcos? Empurrado, porque isso é uma construção feita por uma hierarquia que está acima da gente. Eu imagino assim, acima que eu digo que tem o poder de controlar a mídia, de controlar linguagem jornalística do cinema, não sei o que e tal, enfim. Que faz com que as pessoas... Mas a gente consome, aceitem. Né? Ah, sim, mas eu estou dizendo, mas é um trabalho que vem sendo feito já há muito tempo. Sim. Que as pessoas, por não garimparem as informações que até um tempo atrás esse nível de informação era um nível mais assim, tinha menos fontes, né? Era menos fontes. Hoje vem de tudo quanto é lado na internet, enfim. Mas as pessoas nunca se deram trabalho, acho que nem antes nem agora. Haja visto, você vai ver os programas que fazem sucesso na TV e que faziam sucesso na TV e o que faz sucesso hoje, né? No TikTok, no Instagram. Então são coisas que o pessoal no YouTube também, enfim. As pessoas não se preocupam em garimpar informação e elas fazem questão de ir nesse sentido. E aí é de cada um, né? Mas que isso para mim é uma coisa orquestrada que vem sendo levada há muito tempo. Eu concordo com você que isso é orquestrado e que vem sendo construído por estruturas de poder e muitas vezes de forma que a gente nem sabe quem são essas estruturas de poder, porque a gente pode pensar estruturas de poder como estruturas de poder políticas e não obrigatoriamente. Está acima disso aí. Né? Eu acredito que tem estruturas de poder que estão muito acima e que ficam invisíveis aos nossos olhos. Isso é teoria da conspiração. Não, isso é só prestar um pouquinho de atenção na vida. Quem tem um pouco mais de tempo de vida consegue ver isso acontecendo. Né? Mas o fato é que para que nós estamos aceitando, já que a gente está vendo, para que nós estamos aceitando sermos espremidos
a termos um tamanho que é maior do que o nosso algumas vezes e outras vezes nos submetendo a ter um tamanho menor do que o nosso. E o que mais me preocupa com essa coisa da humildade é porque se todos tivermos os nossos tamanhos, a ideia de cooperação social, ela é a priori. Ela é a priori. Exatamente. Porque eu tenho o meu tamanho, o Júlio tem o tamanho dele, o Marcos tem o tamanho dele, eu tenho os meus domínios, você tem os teus domínios com o seu tamanho, você tem os teus domínios, e nós vamos integrando domínios. Mas essa confusão, ela é colocada, né? Então, tipo assim, hoje quando a gente vê, até na discussão política, né, que hoje a gente tem a polarização total da coisa. Então, tipo assim, essa confusão, ela interessa muito essa hierarquia. Claro. Porque, tipo assim, briguem aí embaixo em vocês aí. Claro, se distraiam tentando ser quem não são, essa é a verdade. Se Agora, distraiam. é aquele negócio, tipo assim, a gente vai, eu vou dizer isso humildemente até. Levanta e fica do Um seu conteúdo tamanho. que nem esse que a gente está discutindo aqui hoje. Ele tem 1/1000º de views de um conteúdo que não acrescenta em nada na vida de uma pessoa, por exemplo. Então, tipo assim, as pessoas não querem. Imagina eu olhar para uma thumbzinha lá no YouTube, né, ou no Spotify, aí tá falando lá assim, orgulho, você vai discutir sobre orgulho. Aí eu olho o tempo, 1 hora de discussão sobre o assunto. Mas nem vou passar perto, né? Agora, aí eu pego um conteúdo do TikTok que eu vou passando para cima aquilo, e é que eu vou só rolando aquele monte de besteira que rola lá, né? Tipo assim, coisas que às vezes até divertem a gente, né? Em determinados momentos são divertidos, sim. São divertidos. Mas a pessoal viciou naquilo e ficou. Então, tipo assim, é escolha, né? O pessoal escolheu a superficialidade, né? O raso, e não quer aprofundar mais. Então, tá bom, tudo ok, né? Mas nós temos aí semanalmente 100 e poucas pessoas, talvez, ouvindo isso. E aí isso causa uma turbulência interna num primeiro momento, desacomoda um monte de coisas, porque cada um de nós recebe feedback dizendo, né, o quanto acolhe, o quanto atormenta, o quanto empurra, chacoalha. O quanto chacoalha, né, o quanto... O fato movimenta, né? Mas para que é que nós estamos mantendo essa brincadeira de mau tom, de não ter o tamanho que tem, dizendo que tem o tamanho que tem? É muito perigoso isso, muito. Porque o que acontece? A gente faz isso com os pequenos, voltamos lá na devoção ao mais pequeno, né? Nós estamos o tempo todo dizendo para as crianças que elas são o máximo naquilo que elas não são. Elas não são. Hoje eu passei o dia todo com a minha neta, desde ontem com ela, e aí eu saí de manhã com ela para andar de bicicleta. Ela está aprendendo a pedalar, né, com as 2 rodinhas. E na descida ela acha muito legal, porque é muito fácil, né? Então a gente sai da frente de casa, ela começa a pedalar, aí tem uma leve descidinha, e a bicicleta vai rápido, e o pedal, ela mantém os pés no pedal, então aquilo tem que fazer um movimento que a perninha dela não está apta ainda, né? Não está apta, e a velocidade que alcança gera um medinho nela, e aí tô junto, né? E ela, vovó, vamos diminuir. É lindo. É lindo. Porque não é o tamanho dela. Não é. Aí na volta, ela precisa fazer muita força na perna, que ela não tem, para conseguir subir, né? E aí ela, vovó, eu não sou o máximo. Aí eu falei para ela, não, na subida ainda não. Aí ela virou, fez uma cara de triste, falou, eu não sou o máximo. Eu falei, não é o máximo na subida ainda, mas não tem problema você não ser o máximo na subida, porque você não tem a perninha forte ainda para fazer isso. Aí ela olhou para mim e falou assim, é mesmo, né? Aquilo deu um alívio nela. Então, desmotivou a menina? Não, de jeito nenhum. Eu coloquei ela do tamanho dela para dar conforto.
É simples, mas a gente tem que ficar mentindo para as crianças que elas são o que elas não são. E aí eu tenho visto o quão medíocres as crianças vêm crescendo, porque elas realmente acreditam, vamos botar um vídeo no TikTok, vai ter 1 milhão de visualizações e eu virei o máximo. No quê? Nada. No quê? Então, mas você usou o exemplo da bicicleta com a tua neta, né? Eu pedalo e eu já vi gente vomitando, porque a subida era pesada, ela não estava na altura, no tamanho para pegar aquela subida, e falou que ia subir, até subiu, mas ela chegou num estado. A que custo? Ela chegou num estado lá em cima, lá no alto, que de sofrimento, essa palavra, né? Que vomitou. E olhando dentro dessa perspectiva minha, o pedalar é um exercício de humildade muito grande, porque eu gosto muito de usar esse exemplo que eu estou conversando com alguém, até quando eu converso em reuniões. Eu faço um trajeto de 15 quilômetros e tem uma subidinha lá, Mara, uns 150 metros, assim, que você bota a língua para fora, assim, sabe? É muito íngreme, é muito pesado. Falta a humildade de descer e empurrar um pouquinho a bicicleta. Não, mas a humildade está na minha lição que eu tirei de não olhar para o horizonte. E olhar porque para o ciclista é inconcebível ele descer da bicicleta e empurrar, né? Então, aí está o ponto. Depende. Depende da bicicleta, depende da subida, depende de um monte de variáveis. Do condicionamento do ciclista. Condicionamento, Então, ou você se norteia e tem ciência do teu tamanho, ou você vai se trubicar. Mas nessa subida, no começo eu não subia, aí hoje eu subo porque a bicicleta é melhor, um monte de coisa, não é porque... Não, e também o teu rendimento físico melhorou. Mas eu aprendi que nessa subida de 150 metros, que parece um barranco, se eu ficar olhando para frente, a 100 metros, eu perco totalmente o foco, eu fico ansioso, eu erro a respiração, e a bicicleta terra, né? É muito pedrinha, a bicicleta perde. Então, quando nesse momento difícil, eu preciso olhar no máximo meio metro da minha frente e concentrar nas minhas pernas, nos movimentos que eu estou fazendo nas minhas pernas, na respiração. Pode ser linda a paisagem, mas eu não consigo olhar para ela nesse momento. Agora, quando eu estou nessa reta que a sua netinha está, beleza, eu consigo olhar um campo de 200, 300 metros na minha frente, que não me exige isso. Mas se eu quiser, como as pessoas fazem numa subida, achar que eu sou bom, eu vou conseguir pedalar, olhar a paisagem, tirar foto, conversar, porque a gente puxa a próxima subida e fala, meu amigo, ou eu pedalo ou eu respiro. Isso. Você quer que eu fale lá por cima? E tem gente que acha que é Superman nesse ponto, né? E é muito louco isso, porque você vê isso inclusive no trabalho, né? A gente vai falar sobre culpa num futuro próximo aí, e que pesa muito por isso. Mas o cara que trabalha comigo faz mais do que eu. Isso. Meu Deus, eu trabalho só 8 horas por dia e hoje as pessoas querem que eu trabalhe 16 horas por dia. E aí vai criando uma sensação de um tamanho de ser menor do que você realmente é nesse ponto. E aí você luta para ser maior do que você realmente é. Você nunca está no teu tamanho, porque você olha para um ponto e se frustra porque está menor, ou então olha para o outro, acha que está maior que e fica orgulhoso. Então aí é essa loucura que você falou, cada um está em tamanhos diferentes, mas não está do tamanho que deveria ser. É uma loucura isso. Aí deveria ser essa zona que está. Eu acho que tem um outro ponto de confusão também grande, que a negada faz questão de misturar, eu acho, é pobreza com humildade, né? Boa. Que é uma coisa que o pessoal traz assim. Boa. Muito bom lembrar. Isso está relacionado com a questão de religião, né? Geralmente na cabeça do pessoal, porque assim, a ideia de o pobre é humilde, né? A palavra de pobreza, né? Principalmente assim, no texto bíblico, o original, né? O original do hebraico, a palavra não é pobreza, é humildade. Não é pobreza, mas humildade no sentido da ideia de ter o seu tamanho.
Então, o céu é para os humildes, não é o céu é para os pobres. E aí o céu é para os humildes em qualquer momento, não é só depois da morte. Porque realmente você viver o seu tamanho, você está no céu, não tem nada mais confortável do que você ser só quem você é. Nada mais confortável. Porque você pode recorrer a alguém para perguntar uma coisa que você não sabe, alguém pode recorrer a você te perguntando algo que não sabe e que sabe que você sabe porque está no teu tamanho, né? Então, essa ideia de pobreza e de humildade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso veio de traduções bíblicas que foram sendo desenhadas para se manipular. Eu não consigo ver outra razão para isso. Eu posso estar sendo aqui leviana no que eu estou falando, mas eu não consigo ver uma outra razão. Por que você troca humilde por pobre? Manipulação, né? Totalmente. E aí as pessoas não saem, não crescem. Isso. Porque assim, se eu crescer, eu não vou ser pobre, então eu vou ter que ficar aqui nesse O reino dos céus não vai ser para mim. Que meu Deus do céu, talvez para mim, na história da humanidade, é um dos maiores desajustes de discurso que mostra muito como a gente está. Porque tem gente que não cresce, não sai dessa posição que você falou de estar corcunda. Dessa posição encurvada. Com medo de perder algo que vai ser, que nem é palpável, né? E aí, no contraponto disso que você está falando, tem os infinitos vídeos no YouTube, os infinitos coaches no Instagram, no Facebook, que vão te levar à prosperidade financeira, né? Que é o contraponto, eu falo que é a ideia de humildade às avessas. Então, o que é importante é ter prosperidade financeira. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Qual é o problema? Ser bom no que faz, qual é o problema? Você ser reconhecido materialmente pelo valor que você agrega numa sociedade, isso seria o mínimo de uma sociedade humilde. O mínimo. Qual é o valor que o meu trabalho agrega para a comunidade? Né? Dentro do meu tamanho, qual é o valor que isso agrega? Né? Qual o valor? Então, eu preciso receber por esse valor. Se a gente vive numa sociedade em que a moeda de troca é uma coisa que a gente definiu chamar de dinheiro, é justo que eu receba pelo quanto eu ofereço socialmente de possibilidades. Mas isso não é assim que acontece. Isso não é assim. É um vídeo de uma bobagem que tem 3 milhões de visualizações. O garoto ficar rico ensinando a requebrar, não pode ser sério isso. Não pode ser sério. Eu não vejo que seja uma coisa errada isso. Não estou falando que é errado. Então, assim... É diferente de ser sério. A questão é que... É que isso não tem valor social. Então, eu vejo assim, você tem uma manipulação, né, das hierarquias aí para que uma faixa da população substancial, né, seja o carneirinho ali, que vai estar sempre submisso, né? Que vai então, por quê? Movimentos. Até porque ela tem na cabeça dela que ela sendo pobre, ela sendo humilde, ela vai estar... Essa relação perversa que criaram, né? Ela vai estar bem, né? Então, tipo assim, o que a pessoa não luta para crescer? Então, eu acho que, de repente, se essa pessoa que está aí ganhando um dinheirinho com ensinar dança ou o que seja lá, qualquer coisa, mas pelo menos ela sai, ela tira a cabecinha para fora do meio do senso comum, né? Ela não aceita o fato de que ela tem que ficar pobre pro resto da vida. E aí a maneira como ela está ficando, desde que ela não esteja roubando, nem matando, nem se prostituindo, isso é cada um por si, né? Mas se ela não está tirando de outra pessoa, né, a força, eu acho que é válido. Eu só acho que assim, o problema é que as pessoas aceitam as condições em que vivem,
pacificamente, ficam ali na tranquilidade, e aí isso vai se perpetuando, que aí eu acho que essa é a maneira como a hierarquia, né, vamos chamar assim, achou para manter o povo subjugado ali, essa massa, né? Eu acho que a subjugação pela ignorância em todos os sentidos, né? Em todos mesmo. Pela confusão mesmo que causa na cabeça das pessoas. Porque gera uma confusão, e toda vez que você está confuso, você não tem o seu tamanho. Todas as vezes. Isso, eu já me vi confusa muitas vezes na minha vida, muitas. Nem assim, se eu for aqui botar na parede uma lista, quantas vezes eu me vi confusa, né? Fusionada a coisas que não me diziam respeito, né? Isso é um confuso, é aquele que está fusionado a alguma coisa que não lhe diz respeito, que ele não tem competência, capacidade para destrinchar aquela coisa, mas você se funde àquela ideia, né, várias vezes. Então, uma sociedade confusa é uma sociedade não humilde, né? Então, enquanto a gente não entender que o caminho para a humildade como uma virtude humana, e num momento a virtude mais difícil de você saber o que é, porque se você sabe o que é, talvez seja mais fácil. Quando eu entendo qual é o meu tamanho, a coisa mais fácil que tem é ser humilde, porque é muito agradável, é diferente da paciência. É diferente da paciência, não demanda esforço, a gente faz esforço para não ser humilde. Por isso, da minha dúvida no início, que eu falei da perspectiva, acho que você falou que eu não consegui dizer no começo. É isso que você falou, a paciência me denota uma ação, né? Um esforço. Porque você tem que realmente se esforçar. A humildade é o contrário. Faz a fruição mesmo, você não sei. Se eu sou humilde, é fácil viver a vida sendo eu mesmo. Porque eu sou isso aqui, né? E aí, você não pode crescer mais que isso? Não, claro que pode. Né? Eu cresço para dentro, né? Mas eu cresço o que eu cresço. O que eu não cresço, eu não cresci. O problema não é não crescer, né? O problema é não querer parecer crescido de uma maneira que não é, né? Ou querer parecer crescido além do que já cresceu, né? Ou se apequenar diante do seu próprio crescimento para fazer parte, que dá na mesma. É desconfortável do mesmo jeito. Às vezes conveniente, né? Que a pessoa entra no papel de vítima. Mas gera confusão. Sim. A pessoa que está no papel de vítima, ela está confusa. Né? Aí sente culpa, aí sente tristeza, aí sente frustração, porque está apequenado. Né? E se eu estou tentando ser mais do que eu sou, ou o que eu ainda não sou, eu vou ficar ansioso. É a sociedade que a gente vive. Exatamente. Uma sociedade absolutamente ansiosa, porque as pessoas querem viver de um tamanho que não é o delas. Elas querem ser o que elas ainda não são. A humildade, ela tem um limite, não, para ser humilde? Um limite? Como assim? Tipo assim, eu sou muito humilde, muito. Não, assim, porque muito ou pouco saiu do que é o teu, né? Linguisticamente falando, né? Muito. Porque a gente tá naquela coisa, né? Pessoas, não, aquele cara é muito humilde. Então, não como é assim, muito humilde. O humilde tá falando do cara. Sim. Cara não... Tá, mas o que é o muito humilde, né? Eu tô dizendo assim, é uma questão de nem muito nem pouco, né? Ela é humilde. Ela é humilde. E aí ou ela não é. Ou ela não é. Tem graduações. Não tem, né? Sou nível 5. Tem? Level hard. É humilde... Highlander. Sou humilde júnior ainda, nível 3. Eu sou humilde Highlander já. Júnior sério. Eu já transcendi. Ele já transcendeu os Highlanders, ele está numa outra esfera, ele está lá na turma do poder. Eu já nem estou na humanidade, mas eu olho de cima, né? A humanidade. Mas, isso, gente. É isso. Vamos encontrar o nosso... Eu acho que o ponto é a origem e ter noção do teu tamanho. Não ser nem maior do que você é e nem menor do que você é. Nem menor do que você é. E quando você encontra o seu tamanho, você vai respirar de um jeito que você nunca respirou. Porque o teu ar está no teu tamanho.
O teu ar não está nem abaixo do seu tamanho, nem acima do seu tamanho. Abaixo do seu tamanho você está com o peito apertado, acima do teu tamanho você está com a garganta erguida. Tá difícil. Tá rarefeito o ar. É rarefeito. Vocês já estão encerrando o episódio? Por quê? Não, porque vai ser, na média, vai ser o episódio mais curto que a gente vai estar tendo. Então, isso significa o quê? Estou querendo saber se é uma tentativa de demonstrar uma humildade. Ser menor que realmente só. Não, tipo assim, a gente hoje é humilde, a gente vai fazer um programa até mais curto, porque a gente não quer falar muito de humildade para não ficar muito... Não, a ideia não é essa, definitivamente não, é porque eu sinto... Talvez é o que nos cabe. É o que, no meu tamanho, do que eu sinto vontade de falar de humildade dentro do que me cabe, eu estou bem satisfeita. Eu também estou. Eu sinto que depois a gente vai pensar, putz, a gente devia ter falado sobre isso. Mas isso acontece em todo episódio. Mas isso acontece em todos os episódios, inclusive não é no de uma hora. Não. Por que eu não lembro da música, né? Tal coisa. Não é. Qualquer episódio, depois que, enquanto eu estou escutando, eu já penso, nossa, podia ter dito isso, podíamos ter conversado aquilo. Então, o de humildade não vai ser diferente disso. Humildemente a gente vai encerrando. Eu quero humildemente pedir. Uma pergunta, então. A criança pequenininha tem noção do seu tamanho? Ela é humilde? Ela não é humilde? Porque tem criança que, desculpa, é um nojo. Então, mas por quê? Porque o pai manda ele ser maior do que ele é e ele entra na vibe? Porque tem alguém que fica o tempo todo dizendo para aquela criança que ela é o que ela não é. Então tá, só para entender. Tem criança que é um nojo, e é verdade. Não, mas é mesmo, tem crianças que são, meu Deus do céu. É verdade. Sabe? Tem criança que nem ri, que nem criança. Você já percebeu isso? Que é um outro atributo da humildade? Quer saber gargalhar? A pessoa, assim, quando você está entre pessoas que você se sente tranquilo de ser você mesmo, você já viu como a gente consegue gargalhar? E quando a gente está inseguro no ambiente, naquele movimentinho que todo mundo sabe que faz, né, ou dar uma encolhidinha para caber no ambiente, ou dar uma esticadinha, a risada não é a mesma? Não sai. É diferente. Não, até sai. Não, mas sai ruimzinha. Mas sai uma risada meia boca. Mas se você está abrindo uma porta aí, Galvão, corta a parte do fim que eu despedi já. Porque, por exemplo, agora você falou o lance tá numa roda de amigos ou numa roda de um círculo que você é novo. Tá. Eu falo, agora vamos lá, Divan. Eu tendo, você me conhece bem. Sim. A encolher. A encolher. Por quê? A encolher. Então, mas por quê? E eu conheço gente que chega e já chega. Aí eu não sei se é meu arquétipo, se é o meu temperamento, se eu sou introspectivo, eu posso botar um monte de coisa aqui. Sim. Mas a minha tendência numa situação nova é você avaliar a situação primeiro. Mas às vezes, agora tentando olhar da perspectiva de quem está me vendo, eles me veem menor do que eu sou. Com o tempo, eu tenho comigo que as pessoas, ao ver o meu jeito, alinham o meu tamanho. Se é maior ou menor, não é o caso. Eu consigo transpassar, mas eu penso, não sei, que no início de um processo eu tendo a começar menor do que eu realmente acho que sou. Mas por que isso te preocupa? Isso não é uma falsa humildade, né? Não é uma... Não sei, Por que te preocupa o fato de... Isso é para ponderar. Não sei. Porque todos nós temos necessidade de ser aceitos, né? E dentro dessa necessidade de ser aceito, isso é de qualquer um de nós. A gente, quando está num lugar, por menor que seja a vontade de estar naquele lugar, porque às vezes nós estamos em lugares em que a gente não quer estar, precisa estar, né? Mas não quer obrigatoriamente. Se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui, por exemplo. Né? Aí, mesmo sendo um lugar que eu não quero estar, a necessidade de ser aceita, ela é intrínseca ao ser humano. Então, eu vou querer ser aceito. E a trama foi feita tão arrumadinha para a gente não ser espontâneo, né? Que uns de nós se espicha, outros encolhem. Mas por isso... Porque alguns se expandem, né?
E geralmente as pessoas que se expandem... a pessoa é muito espaçosa. Às vezes ela é até mais autêntica, está mais à vontade que a gente. Às vezes não, às vezes é um mecanismo de defesa, tanto quanto o apequenar, quanto o querer ser mais do que realmente é, e o de se espalhar, né? Então, a gente pode ver isso correlacionado com os temperamentos. O fleumático tende a se espalhar mais, o melancólico tende a se recolher mais, ficar olhando e tal, o sanguíneo tende a erguer, o colérico tende a erguer o peito, e o sanguíneo é o bobo da corte. Podemos pensar assim? Podemos, mas por que tem essa ênfase dos temperamentos num elemento mais do que no outro? Porque o ideal é que você saiba ter os elementos todos em equilíbrio para que você não seja nenhuma coisa nem outra. Você transite entre esses lugares, e isso é humildade, né? O quanto eu agora sinto vontade de ficar mais recolhido em mim. Isso amplia minha sensibilidade, amplia meu senso de observação, amplia minha capacidade de fazer leituras mais acertadas. É verdade. Toda vez que eu me recolho, mas me recolher é diferente de me encolher. Uma coisa é eu me recolher, outra coisa é eu me encolher. É eu me passar por menor do que eu sou. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Esse recolher foi bom para mim. Eu tendo, num ambiente que eu não conheço, eu tendo a rapidamente passar os olhos, por exemplo, numa festa, né? Numa festa que tem muita gente que eu não conheço, a primeira coisa que eu faço quando entro é procurar alguém conhecido. Né? Sou uma melancólica clássica. A primeira coisa que eu faço é procurar um rosto conhecido. Alguém que conhece o teu tamanho. Exato. Aí, bom, achei esse rosto conhecido. Se é um lugar onde não tem esse rosto conhecido, a minha tendência é me recolher. Me ir embora. Dá vontade de ir embora. Mas a minha tendência não pode ir embora. Você está aqui e vai ficar aqui pelo menos por 45 minutos. A minha tendência é o anfitrião da festa vai vir falar, vai vir receber. A minha tendência é me recolher. Porque aí eu fico observadora para saber, dentro do meu tamanho, qual é a minha hora de entrar e sair. Com uma fala. Com uma dança. Com alguma coisa. Qual é a minha hora de entrar e sair. Né? Que é para não estufar o peito, como uma defesa. Cheguei chegando, deixa eu já dominar o pedaço aqui, porque estou morrendo de medo. Pelo menos eu já chego aqui dominando. São recursos. Nem pavão, nem patinho feio. Isso, boa imagem. Galinha. Águia. Águia, tá. Eu acho melhor do que galinha. Galinha e patinho feio dá quase a mesma, né? Engraçado assim, que toda vez que... Eu sou simpático com as galinhas. Eu também sou. Isso é outro tema. Tá bom. Toda vez Você é Clarice Lispector. Desculpa. Vocês terminaram o monólogo, hein? O diálogo. O monólogo de cada um. O diálogo. É o seguinte, o que eu estou querendo dizer assim, que toda vez que a gente está terminando algum episódio aqui, né, eu sinto que a gente tem que em todo o tema que a gente está tocando aqui é uma sintonia fina, um ajustezinho muito fino que a gente tem que fazer nas coisas. Tipo assim, se virar muito o botãozinho para um lado ou para o outro, é complicado. Então, tipo assim, você saber a questão de se posicionar, né? Que nem vocês estão dizendo aí sobre você chegar num ambiente onde não é legal e tudo mais e tal. Saber se posicionar naquele ambiente, o ajuste é muito fino. Então, tipo assim, uma questão de você estar... autoconhecimento. Ou você fica muito... você passa da medida ou você fica aquém da medida, enfim. Mas tudo que a gente costuma falar aqui, no fim me dá essa impressão de que a gente tudo depende de um ajuste bem fininho, que a pessoa não adianta a pessoa querer
dar um tapa na direção e virar para a esquerda ou para a direita, né? O ajuste é pequeno, às vezes. A curva vem cá, meu bem, não cabe para. De pequeno em pequeno, vai regulando devagarzinho, até achar o ponto, né? Tem uma frase, eu acho que o Mark Twain fala que a origem, o alvo é a origem é o alvo. A origem é o alvo. A origem é o alvo. Eu acho que a gente se distancia e o nosso exercício aqui é ir se ajustando para chegar na origem. É até que algo que eu não concordo quando a gente fala assim, a Mara veio de uma origem pobre, humilde, né? Humilde. A Mara de uma origem humilde. Fulano veio de uma origem humilde. Já começou errado tanto. Né? Pode ter vindo de uma origem pobre, mas não obrigatoriamente de uma origem humilde. E o fim, e quando começa aqui, pode ser que o fim hoje ele está próspero. Está sempre relacionado com dinheiro. Aí a gente está mais de novo naquela polarização, na jornada do lascado para o vitorioso, do perdedor para o vencedor, do bem para o mal. E as storytellings que mais sucesso fazem são essas. Então, nós estamos numa sociedade tão doente que as histórias que mais sucesso fazem são essas histórias que o cara veio de uma origem humilde e agora atingiu o apogeu. Como, né? Tipo, se ele saiu da humildade e veio pra... Isso. E você falou que não gosta do futebol, não tem conhecimento. Mas assim, o futebol tem um preconceito com pessoas ricas, jogadores de origem que eram ricos. Parece que é interessante isso. Para a narrativa tem que ser um cara de origem pobre que joga futebol, beleza. Mas o Rodrigo Caio, né, que é um jogador de São Paulo, foi pro Flamengo, ele foi muito criticado porque morava no condomínio, nasceu no condomínio. Como o próprio Falcão, né? Falcão também. Falcão, Leão. Caio Ribeiro, né, que é comentarista hoje. São Leão, pessoas educadas. Leão, que também sempre foi, assim, veio de uma família de classe média alta, né, com uma família que tinha uma boa desenvoltura cultural, como o Falcão, um cara com uma desenvoltura cultural que veio de família. Era um patinho feio no futebol, né? Era o cara que ficava sempre... Eu não digo nem que ele era o patinho feio, mas que é uma pessoa, que é um caso raro na coisa, é mesmo. Porque, assim, esse ajuste de velas, se eu conheço o meu tamanho, eu preciso ter noção também dos parâmetros da coisa, e muitas vezes os parâmetros estão errados também. E aí eu tenho a noção do meu tamanho a partir de parâmetros que não são reais, e aí está tudo errado desde o começo. E você vai estar ansiedade, neurose, um monte de coisa. Mas voltamos no mesmo ponto de tantos outros episódios, né? Se você está se sentindo confortável dentro de você, né? Se sentindo confortável, os parâmetros muito provavelmente estão corretos e você está bem próximo do seu tamanho. Bom, acho que agora, humildemente, a gente encerra esse episódio com chave de ouro. E também pedir mais uma vez, né, pessoal, você vê que a gente pediu para comentar quem chegou até aqui, né? Tivemos feedback de que não tem aonde comentar que chegou, mas beleza. Então, assim, mandar um abraço pro pessoal que veio até aqui, né, com a gente. Isso. E a gente vai estar aqui. Um agradecimento sincero mesmo por estarem nos acompanhando até aqui. Podem continuar sugerindo temas, né? Isso é sempre bom para nós, porque algumas vezes nós nos vemos esperando que um tema surja, né? Que é do interesse de outras pessoas. É isso aí. E vão lá, dá um like no YouTube, né? Isso. No Spotify não dá, mas... No Spotify não dá. Mas... 5 estrelinhas, se quiser. Põe estrelinhas, né? Segue no Spotify. Agora Então, o Spotify tem interações também, pode ir lá responder as perguntas. Como eu sou do Deezer, eu não sei como é que funciona no Spotify. Seja um 9 Luano lá no Spotify, né? Se inscreva. No Instagram, no YouTube é importante deixar tanto seguir o canal, né, Galvão, quanto deixar o like lá pra gente. Que aí eles começam, que aí esse grupo lá de cima começa a achar a gente importante.
É isso aí. Um beijo, gente. Fechou? Um Beijo, abraço. tchau.